Galera do Canal 510, hoje um convidado especialíssimo, meu Deus do céu, que alegria poder falar com ele, um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, que eu tive o prazer de estar junto algumas vezes, não tantas quanto eu gostaria, e um cara espetacular, de uma índole fantástica, é um dos grandes profissionais e um dos caras também muito engraçado, né? Porque... são cada tiradas. Ixi, Maria. Agora, não entra na área com ele, não, senão o bicho pega, viu? Ainda bem que eu só sofri uma vez isso, estava no início da minha carreira e ainda consigo estar de pé, porque o bicho era brabo, hein? Bastante. Que prazer, grande Felipão, te receber aqui no Canal 510, que alegria, esse sorriso lindo aí. A alegria é minha, Zico, prazer, feliz por estar conversando contigo, com as pessoas do teu canal também. E dizer que nós, infelizmente, ou felizmente para ti, só jogamos contra uma vez. Foi no Maracanã, em que o Flamengo era um dia de carnaval, um sábado de carnaval, em que o Flamengo empatou com o Caxias 1-1. E tu me deste 3 dribles sem bola. Ia para lá, voltava, ia para lá, voltava. E eu ficava só indo e voltando. No final, a bola não passou, o Zico estava no chão, foi uma faltinha leve, mas foi tudo legal. Foi sem querer. Você é do Sul, acostumado com a temperatura fria, aí foi parar em Maceió, no CSA, e foi lá que você virou treinador, cara? Como é que foi isso, trocar o chimarrão pelo chopp? Pela água de coco. Pela água de coco? Eu jogava, eu já tinha 31 anos, jogava pelo Juventude, então, no Rio Grande do Sul, naquela época, e o CSA tinha como treinador o Valmir Lourus. O falecido do Grêmio, né? Não, o Valmir era um zagueiro que jogou no Internacional muito tempo, jogou no interior também, no Caxias. Foi que foi técnico aqui no Japão? Foi, no Júbilo Iwata. Quando eu saí do Japão, quando o Júbilo Iwata em 97, depois o Valmir foi para lá e foi campeão com o Júbilo. Mas ele era o treinador do CSA e ele disse, Felipe, vem me ajudar aqui porque nós estamos no segundo turno do campeonato, estamos atrás do CRB com 6 pontos e eu estava em fim de carreira como jogador, então fui ao CSA. Primeira vez que fui campeão de um estadual. E aí o Valmir disse, eu não fico mais, Felipe, eu vou embora para o Rio Grande do Sul. E aí o CSA entendeu que eu já tendo praticamente terminado a minha carreira como jogador, deveria me dar uma chance como técnico, porque eu já tinha feito os cursos de educação física, tinha feito o curso de técnico de futebol, então eu comecei no CSA como treinador, encerrando a minha carreira no CSA como jogador. Você teve aí pelo Sul, treinador e tal, aí você foi para a Arábia. Você foi para a Arábia lá, você foi 2 vezes. E ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil com o Criciúma, né? Que é um feito que poucos treinadores têm, né? Foi esse o único título nacional que o Criciúma conseguiu. E do Criciúma eu saio e volto à Arábia Saudita, ao Al-Ahly. E aí você vai lá e tal, passa mais um tempo e vem para o Grêmio, que aí começa a tua história dos grandes títulos, né? Libertadores, Sim. Outra Copa do Brasil, brasileiro Sim. E tal. Sim, aí eu volto ao Rio Grande do Sul e uma semana depois o Grêmio, de alguma forma, entende que devo ser eu contratado, me contrata, faço o campeonato de 93, a parte final do Campeonato Brasileiro, onde a gente não vai muito bem, e aí o Grêmio começa uma reformulação no elenco com Carlos Miguel, Arilson, Emerson, Danley, uma série de jovens da base que em 94, pelo aspecto financeiro também, o doutor Fábio disse, olha, temos que economizar aqui e ali, vamos fazendo. E aí começamos a montar o time que foi campeão da Copa do Brasil em 94, frente ao Ceará. Depois, daí seguimos, aí fizemos algumas contratações para 95, inclusive levamos aí do Flamengo o Magno,
que era um grande jogador, e levamos olha, eles queriam dar de qualquer maneira o Paulo Nunes. Chegou em Porto Alegre de bermuda e chinelo de dedo. Tenho certeza que eu vou fazer um belo trabalho aqui no Sul. A gente anunciou que você vinha aqui e tal, e a galera aí da internet, né, do nosso canal, do Facebook e tal, mandou umas perguntas. Aí eu tá aí com o Vegeta. Vegeta, entra aí na parada, porque beleza. Tá muito bom. Se você bobear, eu esqueço de você. Faça a pergunta. Mas vou entrar devagar, né? Tem um zagueirão aí, tem que entrar devagar, tem que entrar com calma, não pode entrar driblando muito, não. Mas aqui, eu não era teu... Eu não batia tanto, não. Mais onda. Beleza. Fama, criou a fama para nego não chegar perto. Faz parte do futebol. O Mandrake Memes pergunta se ele treinaria o Corinthians. O Renan CRF Flá pergunta se ele treinaria o Flamengo, se chegou proposta. O David Souza pergunta se ele voltaria para o CSA. E a gente perguntando aqui o Lucas Rabelo se ele voltaria para o Criciúma. Aí é uma chuva de perguntas quanto ao futuro do nosso técnico pentacampeão. Fala, Filipão. Sinceramente, eu como profissional, eu tenho portas abertas em todos os clubes em que eu trabalhei e mesmo naqueles clubes que eu não trabalhei, pelo respeito que sempre tive com esses clubes e com as pessoas e com os atletas que dirigiam esses clubes. Agora, deixa eu entrar nessa parada aí. Em 2010 eu fui lá pro Flamengo, estava tendo a Copa do Mundo, né? E o Filipão estava comentando a Copa do Mundo para uma TV de Portugal, se não me engano, e tal. Não, eu estava comentando, se não me engano, lá para o Uzbequistão também. Estava comentando. Aí eu cheguei no Flamengo, teve aquela parada por causa da Copa do Mundo, e aí teve a mudança de técnico, né, que era o Rogério. Eu liguei para ele, liguei para o Felipe, aí falei com ele, aí ele falou, olha, tudo bem, tudo certo, deixa acabar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acabava no domingo, ele falou, a Copa do Mundo acaba no domingo, se eu acertar, eu já começo a dirigir o time na quarta-feira, quero um jogo contra o Botafogo. Aí ele só me pediu uma coisa, que não saia nenhuma notícia antes. Aí, infelizmente, o Flamengo mandou 2 pessoas lá para Portugal conversar com ele. E ele acertou tudo e tal, estava tudo praticamente quase certo, só que teve uma dessas pessoas que deu com a língua nos dentes e a amizade com um jornalista soltou tudo no jornal. E aí eu falei, Filipão, fica aí à vontade, sabe que não foi da nossa parte, mas tem coisas que a gente não pode falar nada. Eu não posso fazer nada porque aí fica a seu critério. E aí ele não veio para ser técnico que eu queria no Flamengo por causa disso. Seria a vinda dele, que não era problema financeiro, não. Não era. Nós tínhamos acertado e eu tinha por problemas contratuais ainda, que resolver uma situação com o Uzbequistão e tudo mais. Não poderia aquela situação ser noticiada. E aí foi noticiado e então acabamos ali. Mas eu gostaria de ter ido, sim, trabalhar contigo, trabalhar no Flamengo, uma equipe maravilhosa. E acho que a gente faria uma excelente dupla, Galinho. Com certeza. Bom, eu estou aqui no Japão e você teve passagem por aqui. Então, queria saber como é que foi a tua experiência aqui, mundo totalmente diferente do lado das Arábias, né? Foi ótima, Zico. Foi ótima experiência no Japão. O Júbilo foi um clube que ainda hoje tenho contatos, tenho amizade. Eu passei 8 meses no Júbilo, depois eu vim ao Palmeiras, mas o Júbilo era uma equipe que tinha algumas dificuldades e naquele ano, um ano antes, tinha contratado Dunga, tinha contratado o jogador italiano da seleção... o Schillaci. Schillaci. E aí me levou, junto com Adilson Batista
e uma bilha. Começamos a montar aquele time que foi muito bem, foi uma equipe que deu resultados mais à frente, não só naquele ano. Mas você saiu daí, foi para o Palmeiras, e aí aquela leva de título voltou, né? Aí veio tudo essa mesma sequência do Grêmio, foi para o Palmeiras. A mesma coisa, mas eu brigava muito quando estava no Grêmio com o Palmeiras. Eu tinha uma rixa muito grande. Depois eu vim ao Palmeiras e nunca tive rixa com o Grêmio, mas o Grêmio também era o nosso adversário naquela época que nós conseguimos aqueles títulos. Mas eu tive um outro grande jogador que jogou contigo, Zico. Grande, muito bom em tudo. Pessoa, jogador. E às vezes as pessoas confundem um pouquinho. Júnior Baiano jogava muito, Zico. É verdade, às vezes se empolgava um pouquinho, né? E fazia umas besteiras. Ele dava uma chegadinha assim, mas jogava muito. Pé direito, partiu a bomba! Como é que eu falei? Como é que eu vou chegar pro Filipão? Tem a camisa azul, é do Grêmio, Cruzeiro. Camisa verde, não. Eu falei, eu vou com a amarelinha, que a amarelinha, tô no Japão, a amarelinha que deu o título no Japão. Aí, depois aí, claro, em 2002... Você pegou uma pedreira, né, nas eliminatórias, né, que a coisa estava complicada, né? Ali, quando nós assumimos, a gente estava em quarto lugar. Mas a gente somou os pontos que a gente imaginava que poderia ganhar e tudo mais. Nós imaginamos que nós ficaríamos em terceiro lugar, classificaríamos. E aí faríamos aquela pré-temporada, a organização que precisávamos ter para o Mundial. Mas o início foi difícil, porque já iniciamos perdendo no Uruguai, e aí depois tivemos que ganhar em Porto Alegre, ganhar em Curitiba. Bom, foi um caminho um pouco difícil. Turbulento, mas passamos e aí chegamos à classificação. Pronto, depois da classificação, Zico, é que as coisas se encaminharam. Aí é que nós tivemos tempo de fazer algumas coisas, de ir montando uma equipe, e não só a equipe, mas fomos montando um grupo em que nós nos entendíamos muito bem. Então, ali é que foi o primeiro passo para a gente ser campeão aí no Japão. E foi realmente uma conquista fantástica. E eu tive, Zico, eu tive, e tu sabes quem é, como médico, como pessoa, eu tive uma ajuda maravilhosa do Dr. Runco. Foi a questão do Ronaldo e do Rivaldo, né? Na Espanha. Esse foi o grande desafio de 2002. Ele, o Dr. Runco, é que bancou. Eu coloco para esses dois jogadores em condições, pode deixar. Confiei no Dr. Runco e tu sabes muito bem que é espetacular. Bom, foi um título realmente espetacular. Imagina, você ganha uma Copa do Mundo, toda aquela expectativa, e sai para uma outra seleção que, a meu ver, só tinha chegado, acho que numa Copa do Mundo, não sei, de 66, lá para disputar. Tem uma Copa da Europa em casa, e como é que foi isso? Vou para Portugal num momento importante para Portugal, porque Portugal tinha voltado da Copa de 2002, desclassificada na primeira fase, uma confusão interna entre os jogadores e os dirigentes muito grande, e o meu primeiro ato em Portugal é sentar com o presidente, sentar com o Figo, o Fernando Couto, o Rui Costa, aqueles jogadores, para tentar apaziguar uma situação que tinha voltado muito ruim lá da Coreia. E ficamos lá 3-4 horas conversando. Então, meu primeiro ato não foi como técnico de futebol dentro do campo, mas sim fora do campo. Aí conseguimos ali, mais ou menos, ter uma ideia. Não foi bem clareada ali naquele dia, mas conseguimos ter uma ideia de como fazer um trabalho para o Euro de 2004. E aí, logo em seguida, as coisas foram indo melhorando entre a direção e os jogadores, e aí nós montamos aquela seleção em 2004 de Portugal, que perdemos uma final para
para a Grécia, que é inacreditável. Até hoje a gente fica... Brincadeira, aquele time da Grécia ganhar com gol de escanteio, bola e falta, só naquela... O gol de escanteio que a gente tinha trabalhado, que a gente tinha estudado, que a gente sabia o que fazer, tínhamos definido A e B para essa marcação, mas quem fez o gol foi não esqueço o nome dele, Caristeias. Não vou esquecer o nome do Caristeias. E a gente treinou para não tomar o gol, mas infelizmente tomamos o gol. Mas foi um trabalho, Zico, que foi o início de uma geração e que Portugal está colhendo frutos até hoje. Principalmente o Fernando Santos agora, depois de 2008 em diante, 2012 em diante, ele já fluiu normalmente. E se você tivesse o Cristiano Ronaldo de hoje, eu acho que aquela Copa estaria no papo, hein? Pois é, mas o Cristiano estava jogando também naquela oportunidade, mas era novinho, né? Novinho, né? Uma vontade também terrível. Meu Deus, continua mesmo. Aí você dali vai pro Chelsea, né? Vou pro Chelsea. Eu vou te dizer. Peraí, como é que é o nome do time, patrão? Você falou certo só porque o Filipão tá aqui. É implicância, claro, você sabe falar certo. Algum problema? Mas ele só fala Chelsea. Mas eu também falo Chelsea. E aí as pessoas me corrigem. É Chelsea. Ok, tá bem. Mas para nós é o Chelsea, pronto. Tá certo. E aí, como é que foi lá aturar aquela bala daquele Drogba, hein? Sabe que depois a vida nos coloca em situações tão interessantes. Em 2018, quando teve a Copa da Rússia, eu fui assistir o primeiro jogo e no início, logo 30 minutos antes do jogo, quem chega e vai sentar quase que ao meu lado? Drogba. Aí a gente daí conversamos bastante, muito, Zico, bastante. Depois aí, chefe, eu agora sou diretor, eu agora vejo o futebol diferente, eu agora tenho outra área e eu sei o quanto eu briguei com o senhor, eu errei e tudo. Não, aqui, pelo amor de Deus, a gente está aqui assistindo o jogo maravilhoso, eu não tenho mágoa nenhuma, mas eu tive um atrito, uma situação que não dava certo com o Drogba e com o Anelka, que o Anelka, quando saiu o Drogba, entrou o Anelka, e o Anelka, que era reserva, passou a fazer gol e foi o goleador. Então eu queria, Zico, jogar, depois que o Drogba teve condições de voltar com seu joelho em condições, com 2 pontas de lança. Mas eu, normalmente, como técnico, eu quero que um dos atacantes venha numa marcação ou venha por um lado, acompanhando um lado e deixe o outro. E aí os dois disseram, eu não faço isso. Eu não sou jogador para fazer isso. E aí eu tive problemas na reunião e coisa e tal. E ali começou uma situação que culminou com a minha saída. E eu fui lá, acho que fui lá pro teu lugar, lá no Uzbequistão. Foi no meu lugar, foi exatamente. Foi lá. Isso mesmo. Você acabou, não estava com o teu contrato lá que não podia dirigir lá no Chelsea. Não. Aí depois chegou um tempo, você foi para lá. E a gente tinha deixado uma coisa bem arrumada lá, um time bom lá, e você ganhou. Muito lá. Bom. Eu gosto sempre de frisar isso, que você teve uma atitude muito bacana, porque lá na Rússia, o dono o Abramovich, que era o chefão lá do Chelsea, ele era muito ligado ao presidente lá do CSKA. E eles queriam tirar o melhor jogador, que era o Zirkov. Isso. E aí eu falei com você e tal, sobre como você me perguntou como ele era e tal, eu expliquei e tal. Aí você me perguntou, ele é importante para você aí? Eu falei, é importantíssimo, porque ele é metade do time. Se ele sair daqui, o Wagner Love não vai ter dificuldade, porque ele que não prepara tudo, não vai jogar.
Aí você falou, então deixa comigo que eu não vou trazer ele agora não. Se tiver que trazer, eu vou falar com o chefe para trazer depois. Então isso foi uma atitude que eu jamais vou esquecer, né? Que você foi um cara realmente que colocou acima de tudo, né? Uma amizade além dos interesses. Então a gente fica feliz, por isso que eu digo que é uma das pessoas que eu tenho mais carinho no futebol e que eu conheci pelas atitudes, principalmente, foi você, e principalmente por essa atitude. Falando do Penta, o Carlos Alberto, com U mesmo, pergunta se o Marcos foi aposta sua para ser titular na Copa do Mundo, e o Sebastião Rodrigues pergunta qual o momento que você sentiu que o Brasil seria pentacampeão. O Marcos foi uma aposta não minha, mas de toda a comissão técnica, pelo que ele vinha fazendo pelo Palmeiras, como jogador, como goleiro do Palmeiras. Então ele foi para a seleção e aí teve personalidade para continuar daquela forma. Então não foi uma aposta só minha, mas também da comissão técnica toda, principalmente do treinador de goleiros, que era o Carlos Pracidelli, que me indicava que, ele está em melhor situação. Embora eu tivesse o Dida e o Rogério, muito bem. Nós começamos a pensar realmente que poderíamos ser campeões mundiais, principalmente depois daquele jogo da Inglaterra. Em primeiro lugar, nós tínhamos que passar aquela primeira fase, que era uma fase que nós tínhamos condições de passar e passamos tranquilamente, mas aquilo serviu para dar confiança para a equipe, e a partir daquele jogo que nós ganhamos da Inglaterra com aquelas dificuldades, eu acho que a confiança foi tanta que nós passamos a acreditar bem mais, muito mais, que poderíamos chegar ao título. Beleza, e o verdadeiro mala, o maior mala, na verdade, é o Anelka, o tenista. Então, não mandar um abraço para o Anelka, porcaria nenhuma, que me encheu o saco do Zico também no Fender. Mala do cacete. Então não foi só comigo. Eu passei batido porque a gente está num papo tão agradável, eu não quero essas malas, né? Esse cara é resenha. Mestre, muito obrigado, hein? Foi ótimo. Eu te agradeço. Papo maravilhoso, ótimo. Nada. Te prendi um pouco mais do que o normal. Nada. E quero deixar um grande abraço aí aos meus amigos aí no Japão, e principalmente ao povo japonês por ter me recebido, por ter me ensinado muitas coisas que eu pude pôr em prática mais tarde, quando sair daí. Então, um grande abraço aí. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.